Um corpo em um penhasco, um celular jogado pela janela e uma amizade perigosa entre quem investiga e quem mata. Por que o caso Berenice quase foi silenciado em Ubatuba? Ela achou que o dinheiro e o poder comprariam o silêncio. Dirigiu quase 300 quilômetros com o corpo de sua funcionária no banco de trás, enquanto amigos influentes brindavam em festas de elite. Mas o que a patroa Eliane não contava era com uma tatuagem que falaria por Berenice e um celular que ela tentou destruir na frente dos policiais. Hoje, vamos revelar os detalhes de uma investigação que quase acabou em pizza. Analisamos mais de 5 horas de depoimentos, registros de câmeras de segurança e as conexões políticas que fizeram este caso ser transferido de cidade para que a justiça pudesse, enfim, acontecer. Essa mulher, ela não conseguiu jogar, se foi ela que estava no carro ou outras 2 pessoas, o corpo da Berenice sozinha. Se ela estava no carro, ela estava com outra pessoa. Se ela não estava no carro, outras 2 pessoas estavam no carro. Isso vocês não tenham dúvida. Esse caso teve início com a instauração de um PID e de um inquérito policial pela Delegacia de Investigações Gerais de São Sebastião, a partir do registro do boletim de ocorrência de desaparecimento no município de Ubatuba. De imediato, as equipes já iniciaram diligências para a investigação dos fatos, realizando oitivas e expedindo ofícios representando medidas judiciais de afastamento dos sigilos. Também foi representado pela prisão temporária da investigada e pela expedição de mandados de busca e apreensão na residência dela e de demais investigados. Com o cumprimento desses mandados, foi possível a gente localizar a arma utilizada no crime, bem como o veículo empregado também na ação criminosa, além do mecânico responsável pelo conserto do veículo e outras diligências que a gente entendeu relevantes no momento. A investigação agora está na fase final das oitivas, aguardando informações também das operadoras de telefonia e os laudos periciais, tanto do estado do Rio de Janeiro quanto do estado de São Paulo. A arma do crime não tem como não ser uma dessas armas que foram apreendidas, certo? Por quê? A oitiva agora, o delegado também é muito claro nessa novidade. Eles já encontraram o funileiro. Então esse funileiro vai para a oitiva. Então quando que ele consertou esse carro? Esses disparos foram feitos dia 30, ele consertou quando? No dia 1º? Dia 2º? Então esse funileiro que a gente estava cobrando a polícia para esse funileiro ser ouvido, ele foi encontrado. Sou eu que estou dizendo, o delegado acabou de dizer que a arma do crime foi encontrada, que o funileiro será ouvido e que já sabe qual é a dinâmica do crime, que com certeza não há indícios de ser feito por apenas uma, Ontem eu perguntei para o Carlos se já tinha saído laudo de balística para saber se nos restos mortais da mãe dele ia algum tipo de disparo de arma de fogo. Ele falou: Patrícia, você como uma boa jornalista, você já deve imaginar o que aconteceu, mas eu vou preferir que o laudo conte isso. Então, com a informação do Carlos e com a informação do delegado, é óbvio que uma dessas armas foi utilizada. Então, depois da oitiva desse funileiro, as coisas elas vão. A cronologia do crime vai dar uma abertura e uma clareada, vocês não tenham dúvidas. Agora, o sobrinho, como vocês estão em dúvida, o sobrinho está desaparecido, foragido, sumiu do mapa, ninguém encontra. E o atual namorado, até o que nós sabemos, o bombeiro, ele não foi indiciado a nada. Se ele está sendo investigado, ele pode estar sendo investigado o sigilo. Por quê? Porque a polícia não quer que ele fuja. Sim. Então tem certas informações que a polícia não divulga. Estratégia da própria polícia, isso como nós jornalistas nós respeitamos e reconhecemos que muita coisa precisa estar em sigilo para não atrapalhar as investigações. Só que ele tá solto. O sobrinho conta como foragido, né, Patrícia? Tá, o sobrinho foragido. O sobrinho e a testemunha que viu a Berenice apanhando. Berenice Ramos era uma cozinheira que só queria o que era seu por direito. A motivação para o crime foi fútil e cruel. Uma dívida de R$4.000, referente a uma rescisão trabalhista. Enquanto Berenice cobrava o valor justo, a patroa insistia em pagar apenas R$900. Por orientação de seu próprio advogado, que acreditava em uma resolução pacífica, Berenice foi pessoalmente negociar com Eliane em Ubatumirim. O que deveria ser uma reunião de negócios tornou-se uma emboscada. Relatos apontam que houve uma luta corporal onde Berenice foi severamente agredida até ficar desacordada. Foi nesse estado que ela foi colocada dentro de uma caminhonete, dando início a uma jornada de horror que percorreria o litoral norte.
A rota da impunidade estendeu-se por quase 300 quilômetros. Eliane dirigiu de Ubatuba até Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, transportando o corpo. Câmeras de monitoramento da rodovia flagraram o veículo indo e voltando, um rastro digital que a patroa não conseguiu apagar. No interior do carro, a perícia utilizou luminol e encontrou vestígios de sangue, além de marcas de 2 disparos de arma de fogo, feitos de dentro para fora. Se ela é uma pessoa que tem um companheiro e, né, as armas são comuns, acho muito difícil que ela tenha agido sozinha e até mais difícil que seja totalmente sem conhecimento desse companheiro dela, né, nega? Ele pode ter o conhecimento de que alguma coisa aconteceu, mas não dá pra jogar no colo dele que participou. A questão é a seguinte: alguém participou junto com ela, que é como eu tô falando desde o começo. Não tem como uma pessoa sozinha conseguir arrastar uma outra pessoa que tá desacordada para ser colocada dentro do carro, que é o que a gente já sabe desde o começo, que ela foi desacordada. É o seguinte: ela pesquisa sobre como tampar o furo de um buraco de bala e como tirar o sangue de dentro do carpete. Ou seja, alguém ensanguentado entrou nesse carpete. Ou alguém aconteceu alguma coisa que essa pessoa sangrou dentro desse carpete. Isso se fala desde o começo, que ela foi colocada desacordada dentro do carro. Ela pode muito bem ter acordado no meio do carro ali, e ali ter sido feitos os disparos. Por isso os disparos dentro do carro, porque se a gente pensar bem, não faz muito sentido você colocar alguém dentro do carro e depois atirar, né? O que significa que provavelmente ela estava desacordada, acordou, e aí a pessoa ali finalizou ali mesmo. Porque se duvidar, a intenção era finalizar nessa mata. Ou seja, não tendo sangue dentro do carro, não tendo marca de bala dentro do carro, né? Não tendo nada que ligasse ao carro. E, gente, 300 quilômetros ali naquela região é quilômetro pra caramba, e é quilômetro no meio de mata fechada e serra. A polícia tem essa linha de investigação de saber se ela retornou lá para poder ver se o serviço tinha sido bem feito, né? Mas, inclusive, nós mostramos, se vocês conseguirem recuperar as imagens de ontem, nós temos o carro dela que foi fotografado pela inteligência da polícia. Então, a polícia, que aí a gente tem que tirar o chapéu agora que as coisas estão aparecendo, fez uma inteligência nessa investigação, inclusive de fazer o roteiro, mapear o trajeto onde esse carro andou, porque para a polícia ela falou que foi para um canto, sendo que na estrada ela desviou para outro. Só que será que ela não entendeu que tinha câmeras de flagrante, de trânsito, né? Que iam flagrar o caminho todo até onde ela chegou? Eu vi as imagens do Google Maps que a gente colocou aqui também. É uma estrada meio que uma estrada indo para praia, para Angra dos Reis, vegetação pura de Mata Atlântica. Quase 300 quilômetros, inclusive quem já foi naquela região, ali no litoral norte, ali no litoral norte de São Paulo, quase chegando ao Rio de Janeiro, sabe que também é um lugar de serra, um lugar de difícil acesso, tanto é que as imagens do resgate do corpo mostram como foi difícil. De toda a minha família, nesse momento muito doloroso, eu quero fazer aqui algumas considerações e também agradecimento. O primeiro agradecimento a Deus. Se não fosse Ele, a gente não teria conseguido encontrar a minha mãe. Outro agradecimento também a todos vocês da imprensa que nos ajudaram, estiveram conosco desde o começo, compraram isso. Pra gente foi muito importante o trabalho de vocês. E também ao trabalho da polícia. O trabalho da polícia foi muito, muito importante, pois o local onde ela se encontrava seria muito, muito difícil se eles não tivessem feito todo esse trabalho de inteligência. Nós queremos também agradecer a todas as mensagens que nós temos recebido, inclusive de pessoas que não nos conhecem, mandando mensagem de conforto, orando por nós, e isso nos conforta muito nesse momento dolorido. E agora a última consideração é que a justiça seja feita e que pague de fato quem fez isso, e que pague muito caro, pois pra gente é inconcebível tudo que acontecer, essa luta toda de 17 dias que nós tivemos para poder localizar minha mãe. Infelizmente não foi um desfecho como nós gostaríamos, mas Deus sabe de tudo e agora a gente consegue dar um velório digno para ela. Um abraço a todos. A investigação sugere que Berenice pode ter acordado durante o trajeto, sendo executada com tiros fatais antes de ser arremessada em um penhasco na região de Angra. Foram necessários drones e uma operação de rapel da polícia para localizar o corpo em uma área de mata densa. O reconhecimento só foi possível graças a uma tatuagem
já que o corpo estava em avançado estado de decomposição após 17 dias de desaparecimento. Imaginavam que algo errado tinha acontecido porque se passaram muitos dias, né? Foram mais de 17 dias. E eu perguntei para ele como que vai ser daqui para frente, né? Ele falou: Patrícia, o que a gente mais queria era o corpo da nossa mãe para o velório. Agora a gente vai deixar por conta da polícia, porque ainda tem o laudo pericial do sangue do carro, tem o laudo balístico para saber se o corpo teve realmente perfuração à bala ou ela morreu por conta da surra que ela tomou e do desabamento no barranco, né? Porque ela ficou presa em árvores. E também tem o laudo que vai sair de quem teria atirado. Então, foi feito aquele exame de pólvora na mão das pessoas, né? Então, dependendo de quantos dias, ainda fica resíduos na mão. Então, esse exame também a polícia teve a preocupação de colher de algumas pessoas suspeitas. 2 testemunhas ainda estão foragidas. O namorado dela está em liberdade, a investigação está em sigilo. Não sabemos se ele está sendo investigado ou não, então a gente não vai atrapalhar as investigações. Mas o que eu senti do Carlos, que ele já tem a informação da polícia que a mãe realmente foi assassinada. Nós trouxemos aqui a informação de que a Eliane teria feito aquela pesquisa no Google para saber como corrigir disparos de arma de fogo, disparos feitos de dentro para fora, né? E como trocar um carpete de carro. Então, tudo indica que o pior momento tenha ocorrido no interior desse veículo. Então, a polícia começou a fazer aí uma busca. Nós mostramos várias vezes aqui as imagens do carro dela indo e voltando, naquele circuito, naquele mapinha que a gente mostrou, que ela percorreu quase 300 quilômetros aí de Ubatumirim, chegando quase em Angra dos Reis. E ontem o Carlos me falou um detalhe bem importante, porque a forma que o corpo da mãe dele foi jogado, se não fosse por conta das árvores, né? Porque é uma mata extremamente fechada. Somente quem conhece aquela área vai para aquele lugar para poder fazer uma desova de corpo, né? Então a ideia é que esse corpo caísse ribanceira abaixo e nunca mais fosse encontrado. Por quê? Mesmo com a tecnologia de ter subido drones, os drones eles conseguiram identificar o corpo porque ainda estava numa altura adequada para identificação. Se ele tivesse caído não sei quantos 1000 metros abaixo, como que o drone ia visualizar? É praticamente impossível. Então, ele tem que estar nessa serenidade porque ele esteve à frente de tudo, de toda a investigação, inclusive as primeiras imagens que a polícia ainda não tinha, justamente a família que conseguiu do carro indo para Angra dos Reis. E é inadmissível que a família tenha que auxiliar de uma certa forma de atos de polícia judiciária para a identificação do desdobramento do crime. Então, isso deixa a população com a sensação permanente de insegurança. Não basta não ter segurança ao andar na rua após uma prática de um crime tão grave, a ausência de resposta do Estado. Por isso que a gente bate nessa tecla, Paulo, da estruturação das polícias. Não podemos ter triagem, qual é o crime mais importante ou menos importante para escolher dar atenção ao caso. A população merece segurança pública de qualidade. Não pode ser uma exclusividade, luxo para a população. Ô Badaró, só nos explique uma coisa. O que está faltando a gente descobrir? Paulo, agora o que acontece? A gente tem uma presa temporariamente, né? Essa prisão dela finaliza no dia 1º de agosto. Nesse dia 1º de agosto, ou a polícia abre a porta e ela sai pela porta da frente, ou a polícia tem que ter um mínimo relatório aí que avance nas investigações para pedir que essa prisão seja prorrogada por mais 30 dias ou que essa prisão seja convertida em prisão preventiva. E aí que tá, meu amigo, a gente precisa ter realmente mínimo um suporte suficiente de que ela foi autora do crime e como se deu esse crime. Então agora a polícia tem a tarefa de definir onde ocorreu o crime, de que forma ela foi morta, se contou com a ajuda de alguém, quem foi essa pessoa, achou o corpo. Beleza, mas agora precisa avançar mais ainda. Regis, você tem dúvidas, amigo? Por favor. Não tenho. E assim, é muito importante que esse crime tenha sido transferido para a delegacia de São Sebastião. Porque muito provavelmente a própria Secretaria de Justiça entendeu que se esse caso fosse restrito à investigação de Ubatuba, a coisa não poderia andar. Então é bastante sintomático que esse caso agora esteja na jurisdição, vamos dizer assim, de São Sebastião,
porque há uma possibilidade da investigação transcorrer de uma maneira um pouco mais rápida, né? E vamos ver, eu praticamente não tenho dúvida de que não só ela está envolvida, como precisa ver se ela foi a autora do disparo. Regis, eu tenho um detalhe aqui para a audiência, não é só uma possível contaminação de ingerência política ou outro tipo de ingerência nas investigações que faz com que alguns crimes eles sejam avocados para seccionais ou para outros departamentos. É a ausência de estrutura. Uma delegacia de um município muitas vezes não tem estrutura de perícia técnico-científica, de investigadores, de estrutura real para investigar. Por isso que eu estou falando, é necessário que todos os crimes tenham a resposta. A população pode achar que a segurança pública é um luxo, como a gente percebe hoje. Mas o que mais choca neste caso não é apenas a violência, é o círculo de proteção que cercava a acusada. Eliane é descrita como uma figura influente em Ubatuba, casada com um ex-policial militar detido, conhecido como Berg Matador, cuja família é associada à grilagem de terras e crimes ambientais na região. Vídeos nas redes sociais mostravam a patroa em momentos de intimidade com autoridades locais, incluindo a prefeita e uma delegada da cidade. Essa proximidade gerou uma onda de indignação e suspeitas de prevaricação quando a investigação inicial em Ubatuba pareceu estagnar. A tatuagem, ela foi identificada através da tatuagem, mas por conta da qualidade da decomposição do corpo, quase não era possível ver a tatuagem, mas a tatuagem também foi primordial para poder identificar o corpo da Berenice. Mas indo agora, com exclusividade, eu tive acesso a uma foto. Nós não vamos mostrar respeito à família, mas eu conversei com o Carlos e pedi autorização para ele para poder entender a importância dessa foto. Mostra um tênis que o Carlos teria presenteado a mãe no aniversário dela. Então ela estava com tênis presenteado pelo filho, Carlos. Então para ele foi um choque muito grande quando ele viu realmente que ele e os irmãos estavam identificando o corpo da mãe, além da tatuagem que estava bem já fraquinha, mas o tênis foi crucial na identificação, né? É um tênis preto, com os detalhes em rosa. Eu vi a imagem, é uma imagem chocante, porque foi bem na hora lá do corpo dela ter sido encontrado que essa foto foi batida. Outras provas, não só testemunhais, mas provas relacionadas também ao uso de redes sociais, busca pela internet, tudo isso vai fazer com que o conjunto probatório dê robustez para a manutenção da prisão preventiva. Se ela está em temporária, espero que seja convertida em preventiva a prisão da principal suspeita e que outros comparsas canalhas sejam identificados. Sozinha ela não fez isso. E a Eliane, ela foi interrogada no momento da prisão temporária, momento esse em que ela pouco colabora com a investigação, né? Ela tenta criar uma outra desculpa de que deu uma carona, enfim. Essa versão dela cai por terra, até pelos registros da caminhonete na estrada. A gente tem, né, as imagens, já mostramos aqui pra vocês. E agora o delegado já informou que ela vai ser ouvida novamente. Então isso pode mudar, né? Também qual vai ser a versão que ela vai dar, se ela vai efetivamente agora elaborar ou não. Há uma expectativa grande para esse novo interrogatório. Como é que uma pessoa consegue fazer tudo que essa patroa fez por R$4.000? É sério, Gil? E a gente vê aqui todo santo dia gente descontrolada pelos motivos mais banais. O que as pessoas precisam entender é o seguinte: nós, lamentavelmente, vivemos numa sociedade que está completamente doentalmente, espiritualmente, socialmente. Hoje se mata por nada. Não, é surreal. Então, assim, né? O que, na verdade, essa diferença financeira apenas foi, para usar uma palavra que hoje está muito em voga, foi apenas o gatilho de um descontrole total, descontrole que escalou para um nível de violência, tanto que a Berenice foi espancada, já se sabe disso. O celular de Eliane, peça-chave do crime, só foi recuperado 15 dias após ela ter sido vista jogando o aparelho pela janela, na presença de policiais. A pressão foi tanta que o caso precisou ser transferido para a seccional de São Sebastião para garantir a imparcialidade. Enquanto a patroa segue presa temporariamente, perguntas inquietantes permanecem sem resposta. Como uma mulher teria conseguido, sozinha, carregar um corpo
e jogá-lo em um penhasco de difícil acesso. A partir de câmera de segurança da BR-101 da Rio Santos, ali em Ubatuba, eles viram de que ponto a patroa saiu com a caminhonete até o momento em que eles perdem ela da câmera. São 2 horas ali sem câmeras. Então eles acreditavam que ela entrou numa estrada de terra ali, num cantinho da Rio Santos, por 1 hora para ir, 1 para voltar, e foi isso que foi feito. A polícia seguiu o rastro da caminhonete no ponto em que perde de vista. Subiram por 1 hora uma trilha e acharam um penhasco. E os bombeiros ficaram mais de 15 minutos içando o corpo da Berenice, que estava nesse penhasco, no meio do nada, na Serra d'Água, em Angra dos Reis. Como é que foi feito o encontro desse corpo, né? A uma distância considerável do Ubatumirim. Como é que a inteligência da polícia conseguiu chegar até a localização? Após a elaboração do boletim de ocorrência de desaparecimento, né, feito pelos filhos, o boletim ele é encaminhado para a Delegacia de Investigações Gerais, que cuida de pessoas desaparecidas, e nós começamos as diligências. Né? Nós verificamos o carro da suspeita, por onde ele teria passado, porque ela mesma disse que a dona Berenice estava no carro dela, porque ela disse que foi a última pessoa a vê-la, e nós verificamos o carro dela. O carro dela, ela disse que teria ido até o trevo de Ubatumirim, numa primeira versão, ou seguido até a Praia da Toninhas, que é sentido centro de Ubatuba. Só que o carro dela vai em direção ao Rio de Janeiro. E aí nós começamos a analisar o trajeto que ela teria feito até o Rio de Janeiro e, né, verificando entre as câmeras, fazendo um trabalho de geolocalização, chegamos até o local. E agora falando um pouquinho sobre o corpo, eu sei que foi um trabalho árduo com a ajuda de bombeiros para conseguir tirar o corpo de lá. Já foi feita um reconhecimento formal por parte do IML? O IML de lá ainda está tentando fazer um reconhecimento formal, né, por causa do estágio avançado de decomposição. O filho conseguiu fazer um reconhecimento, mas é um reconhecimento informal, a partir de uma tatuagem que a mãe tem, até a gente conseguir ter um laudo necroscópico oficial com a identificação da dona Berenice. Doutor, o carro da patroa, né, da Eliane, foi fundamental para começar a montar esse quebra-cabeça. E no carro também há marcas de tiro. Como é que são essas marcas? Como é que a perícia da polícia detectou isso? Isso. O carro da Eliane, ela tinha 2 marcas de tiro, né, e sangue também no banco. Estava limpo, né, mas a perícia, com o trabalho de pericial do Instituto de Criminalística de São Sebastião, de Caraguatatuba, conseguiram identificar marcas de sangue. O laudo oficialmente ainda não saiu, mas a gente já sabe que é sangue. E essas marcas de bala estavam aonde? Qual parte do carro? Estavam na porta do passageiro e atrás do passageiro. Eram 2 marcas de tiro. E a Eliane foi presa temporariamente? Ela foi questionada sobre essas marcas de tiro? Ela não fala nada, né? Desde o momento que ela foi presa, ela permanece em silêncio até o dia de hoje. Além do carro da patroa, o carro do marido dela também foi apreendido por quê? Isso, o carro dela foi apreendido porque ele também estava na residência no momento do cumprimento do mandado, então foram apreendidos os 2 veículos para serem encaminhados para a perícia. Em relação à prisão dela, por que ela foi presa? Ela foi presa basicamente por uma contradição dela no depoimento, né? Ela disse que ela teria levado a dona Berenice, deixado num ponto de ônibus, ali no trevo do Ubatumirim, e não teria visto mais ela. Mas o carro dela vai em direção, logo depois do horário que ela disse que teria deixado a dona Berenice, vai em direção ao Rio de Janeiro. Né? Fora isso, também testemunhas que teriam dito que ela não sofreu agressões ou teve discussão entre a Eliane e a Berenice um pouco tempo antes disso também. A polícia acredita que há outras pessoas envolvidas? Tudo bem que a Eliane ainda é suspeita, mas há mais pessoas envolvidas? E por quê? Por que leva a crer que ela não agiu sozinha, se foi ela? Nós continuamos investigando ainda, né? O inquérito prossegue, porque na verdade assim, o acesso era difícil, onde estava o corpo, né? Provavelmente teve participação de mais alguém, então a gente não descarta nada ainda. Provavelmente tem mais gente que a gente vai continuar investigando. As atenções se voltam agora para os coadjuvantes ocultos. Um sobrinho de Eliane, que foi visto entrando no carro e permanece foragido, e o namorado atual da patroa, que é bombeiro. Este bombeiro participou das negociações da rescisão e chegou a dar informações falsas aos filhos de Berenice para despistá-los sobre o paradeiro da mãe. Por que ele ainda não é investigado formalmente? A justiça para Berenice Ramos não é apenas sobre prender quem puxou o gatilho, mas sobre expor o sistema de coronelismo que permitiu que o corpo de uma mãe ficasse 17 dias apodrecendo enquanto os culpados tentavam apagar seus rastros nas redes sociais. O caso ainda não acabou. Para a polícia é quase certa a participação de outras pessoas, porque pela distância que o corpo foi encontrado, a polícia me falou que ela foi lançada. Uma mulher de 60 anos não é facilmente lançada, né? É pesado. Além disso, há também a velocidade em que o carro saiu da casa. Nenhum dos vizinhos diz ter ouvido barulho de tiro. Então a polícia ainda trabalha com a hipótese de que ela foi colocada viva dentro do carro. E lá dentro foi que tudo aconteceu, são muitos detalhes, mas a polícia não acha que a patroa agiu sozinha. Eles pensaram que 300 quilômetros seriam suficientes para fazê-la desaparecer. Eles acreditaram que um carpete novo
uma conta bancária recheada e um círculo social influente seriam capazes de apagar o rastro de sangue deixado para trás. Mas eles esqueceram de um detalhe fundamental. O corpo fala. Além de tudo, além da pessoa se transformar em uma assassina, de ser uma assassina e tal, se for o caso, repito, em relação a toda essa suspeita da polícia, é burrice, né? É uma tristeza muito grande. Nós também tínhamos a esperança de que essa mulher fosse encontrada viva, mas não foi o que aconteceu. Agora, existe uma nova etapa dessa investigação. O corpo da cozinheira foi encontrado num penhasco às margens de uma estrada em Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro. Ela saiu de São Paulo e foi arremessada de um penhasco no Rio de Janeiro. A história de Berenice Ramos de Aguiar, uma cozinheira de 60 anos, não é apenas um caso de polícia. É o retrato de um abismo social. De um lado, uma patroa influente, Eliane Alves dos Santos, acostumada a ditar as regras em Ubatuba. Do outro, uma trabalhadora que só queria o que era seu por direito. Quando os peritos entraram na caminhonete Mitsubishi preta de Eliane, o luminol gritou o que os olhos humanos não podiam ver. Marcas de sangue em um veículo que, dias antes, a patroa havia tentado reformar desesperadamente. O lugar tem um acesso muito difícil. Os policiais usaram drones para fazer uma varredura ali na mata. Eles desconfiaram que tinha uma região, eles sobem esse drone. Quando o drone sobrevoa, acaba identificando ali do alto que tinha alguma coisa estranha. Os bombeiros chegam, usam um rapel, inclusive, para chegar até o local e lá fazem a identificação. De fato, era o corpo de uma mulher. Para a polícia, foi a Eliane, a ex-patroa da Berenice, que ou arremessou o corpo de lá ou tirou a vida da Berenice e contratou alguém para que fizesse isso. Ela está presa, ela continua na cadeia. Ela diz que não sabe de nada. Ela fala que não sabe como a Berenice desapareceu. Mas para a polícia ela é assassina. Será que ela agiu sozinha? Essa é a grande pergunta. E como é que os investigadores conseguiram chegar ao lugar onde o corpo da Berenice foi jogado? A investigação descobriu um rastro digital perturbador. Eliane pesquisou no Google como trocar carpetes de carro logo após o desaparecimento de sua funcionária. Ela achou que o brilho de um carro novo esconderia o horror do que aconteceu lá dentro. Mas a perícia foi além e encontrou 2 buracos de bala, disparos feitos de dentro para fora, revelando que a violência contra Berenice foi muito além de uma agressão física. O mistério do corpo encontrado em Angra dos Reis trouxe a confirmação que a família tanto temia. 17 dias de angústia e o fim de uma busca que mobilizou equipes em São Paulo e no Rio de Janeiro. Infelizmente não foi um desfecho como nós gostaríamos, mas Deus sabe de tudo e agora a gente consegue dar um velório digno para ela. Para a polícia, foi a ex-patroa de Berenice, Eliane, que abandonou o corpo da cozinheira em um penhasco, às margens de uma estrada. Ora, a investigação quer saber: a empresária agiu sozinha? Para conseguir encontrar Berenice, a polícia refez os últimos passos de Eliane. Ela foi a última pessoa que esteve com a cozinheira. As duas marcaram um encontro para acertar a rescisão de Berenice, que foi demitida depois de trabalhar durante 4 meses no restaurante da empresária. Eliane disse em depoimento que deixou Berenice no trevo de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. As câmeras de segurança flagraram a caminhonete da empresária indo em direção ao Rio de Janeiro, ao contrário do que ela tinha afirmado. A Eliane entra em contradição num ponto onde ela diz que teria deixado a senhora Berenice no trevo, né? Ou sentido Toninhas. Mas na verdade o carro dela, a partir desse momento, vai sentido Rio de Janeiro. Então o sentido contrário. Mas também a peça que faltava para o quebra-cabeça. Berenice foi identificada por seu próprio filho através de uma tatuagem, um detalhe pessoal que sobreviveu a 17 dias de exposição ao tempo. O resgate foi uma operação de guerra, envolvendo drones e técnicas de rapel em uma área onde a luz do sol mal consegue penetrar. Usando como base os radares da estrada, a investigação descobriu o trajeto feito pelo carro de Eliane. A caminhonete percorreu cerca de 160 quilômetros de Ubatuba até a região de Serra d'Água, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Na cidade, o carro de Eliane ficou cerca de 2 horas parado em um ponto da estrada da Lídice.
Equipes da polícia fizeram uma varredura pela área durante 4 dias. Foi ali que o corpo de Berenice foi encontrado. O Rodrigo está tentando descer o drone para ver se consegue uma aproximação. Isso provavelmente vai ter que ser de rapel, porque não tem acesso ali, porque é um paredão, parece. Já são mais de 7 horas de trabalho desde a localização do corpo, um trabalho exaustivo por parte dos bombeiros e agora então a aproximação dos bombeiros que desceram de rapel por quase 30 metros. E então, agora, eles conseguem chegar até aqui e trazem o corpo para o trabalho da perícia. O corpo de Berenice estava em estado avançado de decomposição. O filho só conseguiu fazer o reconhecimento da mãe por causa de uma tatuagem de borboleta que a cozinheira tinha. Para a polícia, Berenice foi morta no mesmo dia em que desapareceu, em 30 de junho. O corpo dela foi levado para o Instituto Médico Legal, onde passa por perícia. Agora, a investigação quer saber se Berenice já estava morta quando foi levada para o penhasco ou se morreu lá. O corpo de Berenice foi arremessado de um penhasco, ficando preso entre as árvores, como se a própria natureza se recusasse a deixá-la desaparecer sem justiça. O médico legista agora trabalha contra o tempo para confirmar se ela já estava morta ao ser lançada ou se o fim veio naquela estrada deserta. No entanto, Eliane Santos não agiu sozinha. Existe uma rede de sombras que a polícia está começando a iluminar. Temos a figura do namorado bombeiro, cuja voz aparece em gravações tentando despistar o filho de Berenice, com histórias sobre pontos de ônibus e malas desaparecidas. O trabalho da polícia foi muito importante, pois o local onde ela se encontrava seria muito difícil se eles não tivessem feito todo esse trabalho de inteligência. A principal linha de investigação da polícia é que Berenice foi morta ao cobrar o dinheiro da rescisão. A cozinheira queria receber cerca de R$4.000. A princípio, Eliane disse que só pagaria R$900. Numa conversa com o filho de Berenice, a empresária contou que pagou R$2.600, dinheiro vivo, no encontro antes da cozinheira desaparecer. Chega o ônibus, dei para ela R$2.600, porque ela estava querendo um acordo, ela trabalhou aqui 4 meses, aí ela falou de fazer um acordo de 5 meses, ela tinha trabalhado 4. Uma testemunha que ainda não foi localizada pela polícia contou que viu Berenice ser agredida. Ela ouviu um pedido de ajuda. E uma pessoa que um amigo disse, falou, tinha um amigo meu passando lá, disse que não ouviu na hora, mas que a mulher estava gritando socorro. 3 armas foram apreendidas com ele, e a balística vai dizer se o fogo que perfurou a caminhonete saiu de suas mãos. Temos também o ex-marido, um ex-policial conhecido como Berg, que teria interceptado o veículo durante o transporte do corpo. E, talvez o mais intrigante, o primo que desapareceu no exato momento em que a polícia bateu à sua porta. Ele levou tudo, fugindo em um suposto carro vermelho que testemunhas afirmam ter visto na cena do crime. Por que houve uma demora de 15 dias para que a investigação realmente ganhasse tração? Por que as câmeras de segurança do estabelecimento de Eliane nunca foram entregues voluntariamente? A frustração da comunidade é palpável, alimentada por rumores de uma amizade íntima entre a suspeita e autoridades locais. Esse é o Network of Silence, uma barreira de influência que tentou proteger os poderosos enquanto uma família chorava o desaparecimento de uma mãe. A polícia também desconfia que Berenice foi baleada. A perícia na caminhonete de Eliane apontou que houve 2 tiros dentro do carro. O exame de luminol também revelou manchas de sangue na caminhonete. Ainda não se sabe se é de Berenice. Depois do desaparecimento da cozinheira, Eliane levou a caminhonete em uma oficina de Taubaté, no interior de São Paulo, para fazer um reparo. Para a investigação, ela queria esconder as marcas dos disparos e outras provas que pudessem incriminá-la. Eliane é a principal suspeita do crime e foi presa temporariamente no dia 10 de julho. Ela é colecionadora, atiradora desportiva e caçadora. 3 armas foram apreendidas na casa dela. A polícia não acredita que ela agiu sozinha. Os investigadores desconfiam que ela teve ajuda de pelo menos uma pessoa. O namorado dela, um bombeiro civil aposentado, foi averiguado e a princípio liberado. A polícia apura uma denúncia recebida pelo jornalismo da Record,
de que o sobrinho de Eliane ajudou a ocultar o corpo de Berenice. A defesa de Eliane nega as acusações. A empresária disse que só vai se manifestar em juízo. Em Ubatumirim, bairro de Ubatuba, onde ela mora, Eliane é conhecida por ser uma mulher agressiva, de pouca conversa, mas nas redes sociais costumava aparecer se divertindo, como nesse vídeo com amiga. Uma brincadeira feita entre as mulheres chama a atenção. Quem é mais provável de ser presa? O caso Berenice não é apenas sobre quem apertou o gatilho ou quem dirigiu o carro. É sobre como uma rede de homens se uniu para ajudar uma mulher influente a ocultar o cadáver de uma trabalhadora invisível. O relógio está correndo e o prazo final é o dia 10 de agosto. Esta é a data em que a prisão temporária de Eliane expira. Se a polícia não consolidar as provas, se os laudos de DNA e balística não forem contundentes o suficiente para uma prisão preventiva, a principal suspeita poderá caminhar livremente pelas mesmas ruas onde Berenice trabalhou. O segundo depoimento de Eliane será um divisor de águas. Ela manterá a máscara de tranquilidade que exibiu nos áudios ou as contradições do seu histórico de buscas na internet, e os vestígios de sangue no seu carro novo a farão confessar. O corpo de Berenice continua no Instituto Médico Legal de Angra dos Reis. A família disse que o velório da cozinheira deve acontecer no próximo sábado no cemitério da Vila Alpina, na zona sul de São Paulo. E agora a última consideração é que a justiça seja feita e que pague de fato quem fez isso, que pague muito caro, pois pra gente é inconcebível tudo que aconteceu, essa luta toda de 17 dias que nós tivemos para poder localizar minha mãe. Eu não acredito que ela trabalhou sozinha aqui. Não, Passaia, de jeito nenhum. A família tem uma família poderosa, uma família com muitas conexões, muita gente com medo de se manifestar, Passaia. Você lembra disso que ela... As pessoas de lá falam que tem medo dela, porque ela tem fama de encrenqueira, fama de uma mulher que vem de uma família poderosa. Exatamente. E, obviamente, essas conexões, esse jeito de ser, me dá também, concordando com você, Passaia, essa perspectiva de que deve ter mais gente envolvida. É muito comum uma pessoa que tem esse poder aliciar outras para fazer um plano macabro como foi feito aí em relação a essa dona Berenice. A pessoa pode ser poderosa, pode ser violenta, o tempo vai passar e chega uma hora que a fatura chega. A descoberta de Berenice Aguiar não foi apenas uma vitória da perícia, foi o fracasso de um plano que contava com a impunidade. Aqueles que ajudaram na logística, no transporte e na ocultação, agora veem o cerco se fechar. A verdade, como sempre dizemos, nem sempre é clara, mas seguimos aqui no fio da meada, unindo os pontos entre o luxo de Ubatuba e a escuridão de Angra. A justiça por Berenice depende agora de que a voz do seu corpo seja ouvida mais alto do que o silêncio dos seus algozes. O mundo está assistindo, e o dia 10 de agosto determinará se o poder ainda pode comprar o esquecimento ou se finalmente a dignidade de uma trabalhadora será honrada.